Titi Vidal apresenta De Papo pro Céu. Olá, eu sou Titi Vidal e esse é o Céu da Semana, um podcast para você saber como os astros te influenciam de domingo a domingo. Hoje a gente vai falar sobre o Céu da Semana, que vai do dia 26 de julho a 1º de agosto. Um momento de lua cheia, ou seja, as emoções à flor da pele. Eu sempre falo que a lua cheia é um momento de transbordamento. Nesse momento que o Sol está juntinho com Júpiter ali em Leão, a lua fica cheia no signo de Aquário, junto com Plutão, que intensifica um pouco mais as coisas. Ou seja, essa semana a gente vai sentir tudo e um pouco mais. Talvez com uma tentativa maior de explicar o que a gente está sentindo. E talvez isso seja bem positivo, porque daí podem surgir conversas importantes sobre o mundo das emoções, dos sentimentos. Dessa vez é Saturno que inicia um movimento de retrogradação, que é sempre, na verdade, uma espécie de segunda chance para a gente olhar tudo aquilo que a gente vem construindo, vem mudando, vem transformando na nossa vida, e também para a gente retomar uma visão talvez um pouco mais responsável da vida e com mais discernimento das nossas escolhas. É uma semana, na verdade, bastante agitada. O Sol faz aspecto também com Urano, faz aspecto com o próprio Plutão. Vênus e Marte estão em tensão, então, na hora da gente fazer escolhas, pode ser que os nossos desejos fiquem um pouco confusos, ainda mais no calor das emoções da lua cheia. Então, vamos respirar fundo, viver a semana com o máximo de calma e consciência que a gente conseguir. E eu vou falar agora signo a signo para a gente entender como que influencia cada um de nós. Lembrando que é sempre importante conferir as previsões também para o seu signo ascendente, que você pode descobrir gratuitamente no meu site, titividal.com.br. Começando pelo signo de Áries, falando de arianos e arianas, um momento intenso que você pode estar se sentindo mais empolgado e ao mesmo tempo com uma sensação de urgência, até uma certa inquietação para colocar seus projetos todos em prática. Mas para aí nesse calor das emoções para ter certeza se você realmente tem um direcionamento, se você sabe exatamente onde você quer chegar. Afinal de contas, essa também é uma semana de olhar para o futuro e tentar ter um pouco mais de foco nas coisas que você está fazendo. Essa é uma boa semana também para você repensar a forma como as suas amizades têm acontecido, inclusive se você tem dado atenção suficiente para os seus amigos. Taurinos e taurinas têm, ao mesmo tempo, uma oportunidade aí de se dedicar mais tanto aos assuntos pessoais e familiares, como aos assuntos profissionais, sociais, enfim, vida pessoal, vida profissional. Mas isso também pode ser um desafio, porque muitas oportunidades podem aparecer ao mesmo tempo e é bem provável que você tenha que fazer escolhas. Respira fundo para decidir da forma mais consciente e responsável possível. Geminianos e geminianas que continuam com a corda toda, tem muita energia aí extra na nossa vida, muita vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Mas essa é uma semana para a gente viver mais um momento presente, entender o que está acontecendo hoje, valorizar as pequenas coisas da vida. Mas é também um bom momento para a gente estudar, que é uma coisa que a gente adora, para viajar, que é algo também sempre muito legal e positivo na vida dos geminianos, e para se comunicar, que provavelmente é a coisa que a gente mais gosta de fazer. Os cancerianos e cancerianas têm que segurar um pouquinho aí quando o assunto é dinheiro, porque é aí que está o risco de se empolgar no calor das emoções e às vezes até ir na onda de amigos, de marido, enfim, alguém aí que te dá uma ideia e essa ideia é cara, então respira fundo antes de fazer grandes investimentos e foca naquilo que de fato vale a pena fazer. Então, com o pé no chão e prudência. Os leoninos e as leoninas tendem a estar mais empolgados ainda do que de costume. Então, doidos para fazer tudo aquilo que vocês amam fazer. Então, tem um resgate aí das paixões da vida, seja no campo de relacionamento, dos hobbies. Enfim, é mesmo o momento de viver as coisas que vocês gostam. Apesar dos relacionamentos serem o foco principal, numa semana que pode trazer até algumas tensões nos relacionamentos, mas também é hora de sentar e conversar e fazer os ajustes necessários. Os virginianos e virginianas é hora de cuidar da rotina, que é um assunto super presente na vida sempre dos virginianos, mas agora com um pouco mais de atenção aos detalhes da rotina, do cotidiano, observando realmente onde você perde mais energia, onde você perde mais tempo e o que você pode mudar nesse sentido para ser mais produtivo e ao mesmo tempo ter qualidade de vida.
Librianos e librianas, uma semana muito boa para a vida social. Então, você tem festa, você tem evento, você tem encontro, inclusive no campo afetivo, alguma coisa diferente pode acontecer. Apesar de ser uma semana que também traz um pouco mais de ansiedade, e aí nada como ter uma válvula de escape, como uma atividade física ou artística, para compensar um pouco esse excesso de energia. Os escorpianos e escorpianas têm aí uma necessidade de olhar para a vida pessoal sem se perder da vida profissional, porque ambas as áreas estão super ativadas, inclusive com reconhecimento extra no campo do trabalho, e ao mesmo tempo demandas pessoais, familiares ou até mesmo de amizades mais íntimas que vale a pena estar ali. Então, se alguém te ligar, pedir ajuda, esse é o momento de retribuir uma ajuda que você teve no passado ou cuidar de alguém que de fato está precisando. Com certeza isso vai ser bom para você também. Sagitarianos e sagitarianas estão mais comunicativos ainda do que de costume, mas também estão com as emoções muito afloradas. Então, no calor das emoções, tem que tomar muito cuidado para não acabar ofendendo ou magoando alguém por falar as coisas sem pensar. Então, ouviu alguma coisa que você não gostou? Respira antes de reagir. Não sai por aí dando a sua opinião sem ser consultado, porque isso pode gerar algum tipo de problema. Os capricornianos e capricornianas estão numa semana ótima para cuidar das contas, colocar as planilhas em dia, checar, né? Estamos chegando aí no fim de um mês, começo do próximo, faz o planejamento para o segundo semestre, esse é um momento tudo de bom para cuidar das planilhas. Aquarianos e aquarianas estão numa semana para olhar para si mesmos. Então, como que você tem se visto? Como você tem se sentido? E isso vale para suas emoções, para o seu corpo, para a forma até como você tem se vestido, como você tem se posicionado. Tem um foco muito grande na imagem e no comportamento também. Como você quer ser visto de fato pelas pessoas e o que você precisa mudar para que isso seja possível. E os piscianos e piscianas têm uma necessidade de olhar mais para dentro, mas sem se perder das coisas da rotina, que às vezes é muito fácil para os piscianos ir para essa outra dimensão de entrar em contato com as emoções ou com os assuntos que vocês consideram mais importantes nesse momento, mas não pode se perder das coisas do cotidiano. E esse equilíbrio vai ser muito importante. Momentos de sonhar, de pensar no futuro, de cuidar das emoções e outros de cuidar das coisas práticas do dia a dia. Quer saber mais sobre o céu dessa semana? Acesse meu site, titividal.com.br. Lá você encontra o horóscopo da semana e mais sobre o céu do momento. E o meu Instagram, @titividal, tem o céu do dia todos os dias. Um beijo e uma boa semana para você.